E aí pessoal, beleza? Eu espero que sim. Meu nome é Azote e no vídeo de hoje eu quero contar pra vocês sobre uma história sinistra de Turma da Mônica. Eu apresento a vocês Turma da Mônica Apocalipse. Então pega alguma coisa pra comer e beber, se acomode em algum lugar, porque o vídeo tá bem grande. O universo alternativo inicia com uma gravação do Franjinha relatando uma situação estranha. Ele aparenta estar confuso e diz que muitas coisas incomuns vêm acontecendo nos últimos dias. Durante o relato, ele menciona o surgimento de uma infecção grave, principalmente na região do bairro do Limoeiro. Franjinha demonstra preocupação e afirma que tentou encontrar uma solução. Ele buscou respostas em remédios e também em livros. Mesmo assim, ele não encontrou nada que explicasse o que está acontecendo. Apesar disso, ele reforça que é o mais inteligente do bairro e que precisa encontrar a cura para proteger os cidadãos e seus amigos. No outro dia, Franjinha começou a entender melhor o que estava acontecendo. A infecção não era só algo físico. As feridas na pele pareciam surgir da irritação, da raiva, como se aquilo consumisse os infectados por dentro. O lugar estava em silêncio até que um som interrompeu tudo. Uma batida forte ecoou pela porta. Quem quer que estivesse do outro lado não estava tentando entrar com calma. Franjinha ouviu aquilo e por um momento hesitou, mas logo tentou se convencer de que não era nada diferente. Provavelmente só mais um infectado tentando forçar a entrada. Mesmo assim, havia algo estranho, e no fundo ele sabia disso, só não queria admitir. Na casa de Cebolinha, ele aparece sozinho, gravando uma espécie de vídeo para o Cascão, dizendo que precisa da sua ajuda, demonstrando nervosismo e um certo medo no olhar. Ele revela que sua mãe está agindo de forma muito estranha, o que aumenta ainda mais a tensão. Por fim, ele pede para que a mensagem seja enviada para o Franjinha, explicando que ele deveria ir até sua casa para investigar o que está acontecendo. Cebolinha permanece parado, e é então que um som começa a aparecer ao fundo. Passos lentos e arrastados, indicando que a mãe dele está caminhando pelo corredor. De repente, Cebolinha olha direto para a câmera, visivelmente desesperado. Ele começa a pedir ajuda, chamando por Cascão, implorando para não ser deixado ali. Pouco depois, ele desmorona emocionalmente. Chorando, ele diz que não quer mais continuar naquela casa. Na casa da Mônica, ela aparece segurando Sansão com um sorriso no rosto. Ela começa a falar diretamente com Franjinha, que decidiu visitá-la para ver como que ela está. Ela diz que não há motivo para preocupação, que está tudo bem. Logo depois, ela menciona que está preocupada com os outros, principalmente com seus amigos. O Franjinha pergunta para Mônica sobre os amigos e ela responde que sabe de algo. Em seguida, ela fala da Magali. Ela afirma que a Magali tem agido de forma estranha ultimamente. Além disso, comenta que a Magali apresenta feridas e irritações na pele, como se algo estivesse errado com ela. O próprio Franjinha interrompe a fala da Mônica pedindo para ela repetir o que foi dito antes. Mônica fica quieta por um momento. Franjinha desconfia e pergunta se ela lembra do que ela disse, e ela fala que não. Para o Franjinha, não lembrar de algo é um sintoma da infecção. Entretanto, isso é uma hipótese. O Franjinha não vai arriscar isso porque ele acredita que a Mônica está desesperada, por isso não lembra de nada. No outro dia, Mônica anda pelo corredor de sua casa, visivelmente com fome. A expressão dela mostra cansaço e ansiedade, enquanto ela reclama baixinho que está com muita fome. Em seguida, ela chama pela mãe, perguntando o que tem para o jantar, demonstrando expectativa por algo que ela goste. A cena então corta para a mãe na cozinha, que responde de forma simples e tranquila que preparou apenas ovo com tomate. Quando a Mônica escuta a resposta, sua reação muda imediatamente para decepção e nojo. Ela repete o prato com um tom insatisfeito, deixando claro que não gosta daquela comida. Por fim, ela completa dizendo que achava que a mãe iria preparar um dos seus pratos favoritos, reforçando sua frustração e criando um tom humorístico na situação. Sua mãe diz que não tem tempo naquele momento para preparar seu prato favorito, pois o dia seguinte será importante. Mônica fica triste, magoada e pede desculpas. Depois, a cena volta para a cozinha, só que dessa vez a Magali aparece de frente e pede um pouco de comida, dizendo que está com muita fome. Na sequência, a cena retorna ao corredor. Mônica olha para a Magali e pergunta como ela está, mas questiona o motivo da visita, perguntando se não há comida na casa dela. Em sua casa tem comida sim, mas o motivo dela estar ali é porque ela queria comer algo ainda mais gostoso. Depois disso, ela fica alguns segundos pensando o que poderia ser. Depois de pensar, ela responde bem alto: carne.
Quando a Mônica escuta isso, ela se assusta e pergunta: como assim carne? A Magali explica que estava falando de carne humana. Eu acho que eu nem preciso dizer para vocês que a Magali está infectada, né? Magali pergunta para a Mônica se ela poderia dar carne humana para ela. Mônica reage com nojo e desespero, recusando imediatamente o pedido da Magali. Ainda assustada, pergunta o que está acontecendo com ela e por que ela pediria aquilo. Sem saber como lidar com a situação, Mônica chama a mãe dela. Sua mãe continua na cozinha, sem responder ao chamado. Mônica sai do corredor da casa e vai para o seu quarto, e Magali decide correr atrás dela. Na visão de Carminha, ela aparece em seu quarto enquanto recebe um aviso de sua mãe que ela iria sair para fazer compras. Assim que a porta da casa é fechada e a mãe vai embora, Carminha fica sozinha. Logo depois, ela demonstra uma expressão de quem já tem um plano em mente, que era roubar o pacote de biscoito da sua mãe. Já na cozinha, Carminha mostra que conseguiu chegar onde queria. Em seguida, ela pega o pacote de biscoitos que estava guardado. Quando Carminha foi dar a primeira mordida, ela escuta a porta de entrada abrir e vai verificar o que é. Na sua cabeça, ela acha que deve ser a sua mãe que esqueceu alguma coisa antes de ir pro mercado. Quando ela chega na porta, ela vê que é a Magali que estava toda ensanguentada e machucada. Carminha olhava para a Magali sem dizer nada, com um olhar desesperado. Ela acreditava que provavelmente a Magali estivesse infectada. A boca da Magali se deformava e larvas saíam da garganta dela e entravam pela boca. Seus olhos bugalhavam e davam uma sensação que iriam estourar a qualquer momento. Seus olhos estavam mesmo prestes a estourar e sua pele derretia. E ela sentia coceira em toda a parte do corpo e fazia gemidos e rosnidos. Um deles parecia que ela estava com vontade de vomitar. A resposta do porquê a Magali apareceu na casa da Carminha e até agora estava na casa da Mônica é porque não passa no mesmo dia. Um dia antes ela tinha devorado o Monicão, o cachorro da Mônica. A cada segundo que essa história vai prosseguindo, vai ficando cada vez mais pesado. Franjinha se encontra em um hospital abandonado onde ele utiliza os recursos lá dentro para poder fazer as suas pesquisas em relação a essa infecção. Ele se pergunta sobre as coisas que estão acontecendo lá fora, já que ele não sai faz um bom tempo, pois ele está infectado. Mônica aparece em sua frente correndo com lágrimas no seu rosto. Ela para na direção do Franjinha e desesperada pede ajuda para ele. Franjinha fica muito feliz por ver que a Mônica está bem e pergunta para ela o que ela vem sentindo nesses últimos dias. Mônica menciona que aconteceu algo muito horrível com ela. Ela fala para o Franjinha que o Monicão morreu. Ele fica sem acreditar e pergunta como isso aconteceu. A Mônica começa a contar a história que foi a Magali que devorou o seu animal de estimação, só que ela não consegue contar tão perfeito porque está chorando demais. Agora vamos falar de um personagem que aposto que vocês devem estar se perguntando, o Cascão. O Cascão está na floresta tentando chegar na casa do Cebolinha. Você lembra do chamado dele? Ele demorou muito para poder chegar perto da casa dele por conta dos infectados que estão na rua, então ele tem que tomar o máximo de cuidado possível. Porém, depois de muita caminhada, ele finalmente chega na casa do Cebolinha. Cebolinha questiona Cascão, dizendo para ele que achava que não iria mais tirar ele dali por conta da demora. Cascão ignora, dizendo que fica feliz por ver ele bem, mas agora não é hora de ficar conversando e eles têm que sair logo dali. E ele pede pro Cebolinha buscar a sua irmã e recursos que ele acha que pode ser útil. E é o que ele faz, ele pega a sua irmã e sai com ela e o Cascão de casa. Mas Azote, como surgiu essa infecção? Basicamente, a mãe da Magali estava fazendo compras, só que faltava a melancia na lista de compras que ela estava fazendo. Quando ela encontra um mini mercadinho que estava vendendo melancia, logo de cara a gente já vê que ela está um pouco estragada. E aí que tá, quem come é o pai da Magali, a Magali e a mãe dela. Agora eu vou explicar para vocês os estágios dessa infecção parasitária, usando a Mônica como exemplo. Os primeiros sintomas começam apresentando uma vermelhidão leve. Essa vermelhidão começa a se espalhar por várias partes do corpo, como rosto, nariz, braços, mãos, pernas e pés. No estágio 2, a vermelhidão aumenta em comparação ao estágio anterior. Surge uma coceira intensa, os olhos começam a ficar amarelados e também avermelhados, surgindo feridas na pele. No estágio 3, os sintomas anteriores intensificam. Bolhas começam a surgir e crescer na pele. O nariz fica inflamado. Os olhos ficam com uma vermelhidão tão forte
próximo da cegueira. O apetite aumenta, deixando a pessoa muito agressiva. As feridas na pele se tornam mais graves. No estágio 4, as bolhas no corpo estouram e começam a sair parasitas da pele. A carne passa a criar feridas e começa a apodrecer. Os insetos também saem dos próprios olhos, juntamente com uma febre alta e irritação intensa na pele. E o último, que é o estágio 5, é o pior de todos. O corpo apresenta danos severos. A pele fica rasgada com regiões escurecidas e em decomposição. A presença de insetos só piora. Os membros deformam com aparência enfraquecida e parcialmente destruída. Partes do corpo parecem já não ter estrutura firme, indicando perda de tecido. Você já sentiu que alguém está perseguindo você? Pelo menos uma vez na sua vida? Você já sentiu que estava sendo observado? Observado por uma criatura espiritual que pode atacar qualquer Enquanto isso, Cascão, Cebolinha e Maria chegam perto de um ônibus abandonado, claramente cansados e machucados. O ambiente é tenso. Cebolinha olha ao redor. Preocupado, ele pergunta ao Cascão se já estão perto do destino. Cascão, tentando manter a calma, diz que sim e pede para eles não se preocupar. Mesmo assim, o clima não melhora. Cascão alerta os dois para tomarem cuidado, avisando que pode haver infectados por perto. Isso deixa tudo ainda mais perigoso, mostrando que eles não estão seguros. Depois, eles encontram um acampamento com uma fogueira acesa e algumas barracas. O lugar parece um pouco mais seguro. Cebolinha pergunta onde vão dormir e Cascão responde que podem ficar em uma das tendas, onde ainda há comida e água. Pela primeira vez, surge um pequeno alívio. Já dentro de uma barraca, Cebolinha questiona, dizendo que não há mais água ali e pergunta se ele pode ir buscar. Cascão decide sair para buscar água no lago, dizendo que depois eles se encontram. Isso mostra que a situação ainda é difícil e que os recursos estão acabando. Por fim, Cebolinha fica sozinho dentro da barraca, pensativo, e se pergunta se vai conseguir se adaptar àquele lugar, mesmo estando com Cascão, e demonstra insegurança e medo diante de tudo que está acontecendo. Algum tempo depois, o Cascão finalmente voltou. Ele aparentemente estava aliviado por ter conseguido. Disse que achou um lago ali perto e trouxe a água de lá. Cebolinha olhou para aquilo com desconfiança, então percebeu um detalhe importante. A água que Cascão trouxe não era segura, não era potável. O Cebolinha faz uma pergunta querendo saber se o Cascão encontrou algum infectado no caminho até o rio. Cascão afirma que não encontrou e que está tudo bem. Em seguida, ele pergunta se a Maria também está bem. Cebolinha se desculpa dizendo que a irmã dele ainda é nova. Depois disso, Cascão reage de forma mais leve e diz para não falarem mais sobre isso. Ele sugere que os dois vão dormir, já que está tarde, e lembra que precisam continuar atentos caso veja algum infectado. Durante a madrugada, o Cebolinha acorda sem entender o motivo. Ele estranha o horário e demonstra dúvidas sobre ter acordado tão cedo. Mesmo assim, ele considera voltar a dormir. Depois, ele muda de ideia e decide sair da tenda para dar uma volta. Ao sair, ele encontra um rio e observa a lua brilhando no céu durante a noite, mostrando um ambiente escuro e silencioso. Enquanto está ali, ele começa a pensar sobre a infecção que aconteceu rapidamente. Ele compara a situação com o Covid-19, que ocorreu poucos anos antes, e demonstra dúvidas sobre o que está acontecendo agora. Até que algo chama sua atenção. Ele fica confuso tentando entender quem pode estar ali ou o que está acontecendo. Mesmo com receio, ele decide ir até o local de onde ouviu o barulho para descobrir a origem. Quando encontra a figura à frente, ele reconhece alguém conhecido. É a Dorinha, mas a aparência está estranha e assustadora. Ele fica surpreso sem entender o que aconteceu com ela. De repente, Cascão aparece rapidamente atrás de Cebolinha e grita para ele se afastar imediatamente. Ele fica irritado e assustado ao mesmo tempo, perguntando para o Cebolinha por que ele saiu da tenda, que era um lugar seguro onde deveria ter permanecido. Cebolinha explica nervoso que saiu apenas para pegar algo para comer e que encontrou aquela pessoa infectada no caminho. Cascão interrompe e manda Cebolinha voltar para o abrigo, dizendo que ele mesmo vai lidar com a criatura. Ele pega uma arma da mochila e se prepara para enfrentar o infectado. Decidido, ele atira para eliminar a ameaça.
Após o disparo, a criatura reage de forma grotesca, mostrando sinais claros da infecção. Cascão, com raiva e no calor do momento, ele descarrega sua frustração contra o infectado depois do ataque. A cena muda para o Cebolinha, totalmente assustado, suando, e diz para Maria que eles precisam sair da tenda imediatamente. Em seguida, Maria parece confusa e diz para o Cebolinha que tem algo atrás dele. Depois disso, somos cortados para o Cebolinha olhando para trás para ver quem é, se perguntando quem está ali. Na verdade, era o Cascão, que tinha acabado de voltar e estava todo coberto de sangue. Cebolinha fala que levou um susto com a situação. Logo em seguida, ele completa dizendo que no final era apenas o Cascão. Ele continua afirmando que chegou a pensar que o Cascão tinha morrido. Após isso, Cascão responde de forma direta, dizendo que não. Na sequência, ele explica que foi difícil ter matado a Dorinha infectada, acrescentando que, além disso, Cebolinha não precisa se assustar, já que eles são melhores amigos. Cebolinha tenta se explicar. Ele diz que não ficou com medo, apenas não sabia quem estava atrás dele e por isso se assustou. Além disso, Cebolinha observa melhor e comenta que agora percebe que Cascão está cheio de sangue e vermes pelo corpo. Com naturalidade, Cascão responde que aquelas manchas de sangue não são nada demais, dizendo que são apenas do tiro que ele deu na Dorinha. Cebolinha insiste, alertando que se ele tiver vermes e manchas vermelhas pelo corpo, então ele está infectado. Mesmo assim, Cascão minimiza a situação e afirma que os vermes que tem no corpo são poucos e que não é nada demais. Cebolinha pergunta para o Cascão como que ele pode dizer que não é nada demais. Cascão responde com tranquilidade que não está infectado e pede para relaxar, mostrando que não vê problema. Cebolinha tenta continuar a explicar melhor, dizendo que ele não falou que ele está infectado. Cascão reage de forma despreocupada e afirma que são só pequenos vermes, minimizando tudo. Cebolinha então sussurra, se perguntando se ele deixaria ele limpar a roupa dele, porque ele está fedendo. Cascão estranha e pergunta o que ele tinha dito. Cebolinha apenas fala que não era nada demais e que era melhor eles voltar para a tenda. Cascão apenas responde, ok, você que sabe. Agora vamos falar sobre a gravação de Denise. Ela aparece se apresentando com um tom descontraído, como se fosse apenas mais um vídeo comum. Mas isso muda rápido. Ela diz que não traz boas notícias. Em seguida revela que o pai está infectado. Mesmo assim, continua falando com certa naturalidade, mencionando que a mãe ainda não foi afetada e está cuidando dele todos os dias. Só que nada melhora, mesmo com todos os cuidados, a situação só piora. Então ela explica que a infecção evolui em estágios, mudando a pessoa aos poucos. Não é algo imediato, é lento e progressivo. Ela menciona que o seu pai já está no estágio 2, ou seja, é um pouco avançado e está bastante preocupada com isso. Outra coisa que preocupa Denise é que ela acha que o pai pode chegar no estágio final, e isso ia ser a pior coisa de todos. Mas isso não é o pior. Em sua cabeça, ela acha que também está infectada. Ela fala que sua mãe decidiu isolar os três na casa, deixando a Denise no próprio quarto, a mãe no quarto dos pais e o pai ficou num quarto especial, distante de todo mundo. A Denise explica que sua mãe foi a que mais teve contato com seu pai, e às vezes ela vai verificar o quarto dela para ver se ela está bem. O maior medo dela por conta da sua mãe estar sempre perto do seu pai é que ela possa estar infectada também por conta disso. Sem ter nada para fazer em casa, Denise decide ir para o hospital visitar sua melhor amiga. Quando ela chega, percebe que começou a chover. Mesmo tentando manter a calma, Denise não consegue esconder a preocupação. Ela olha para a Carminha, que descobrimos que ela foi resgatada quase morrendo, mas agora está melhor. E pergunta para ela se ela está realmente bem. Carminha responde que está bem mais ou menos, mas o que chama a atenção é outra coisa. Ela diz que fazia muito tempo que não via o som da chuva. Isso indica que ela passou muito tempo isolada ou até incapaz de perceber coisas simples, o que já mostra que o estado dela é mais sério do que parece. Denise então demonstra tristeza, porque percebe que a amiga não está realmente bem, e pior, Carminha pode não voltar a ser como era antes. Carminha tenta tranquilizar Denise dizendo que o importante é ela estar bem, mas logo depois ela mesma admite que não é mais a mesma coisa, ou seja, ela reconhece que mudou, seja fisicamente ou mentalmente, e é aí que fica claro, essa visita não é sobre recuperação, é sobre aceitar que algo nela nunca mais vai ser igual. Carminha pergunta por que não vai ser mais a mesma coisa. Denise responde que agora a Carminha virou cega e não vai mais enxergar direito. Carminha diz que não sabe se ela realmente está cega ou não, só tem que ficar usando remendo nos olhos por meses até ver se ela vai ficar realmente bem.
Denise tenta acalmar falando para ela não se preocupar, pois agora ela está bem, e que esteja. Após isso, Carminha tentou tirar uma dúvida com Denise e perguntou para ela como chegou no hospital, e também se ela pediu permissão para os pais delas de estar aqui. Ela menciona que contou para o seu pai, mas em relação à sua mãe, ela não avisou ela. Carminha pergunta o porquê. Denise apenas informa que sua mãe não está bem da cabeça, que está meio louca. Por conta do seu pai estar infectado, isso fez com que ela ficasse meio doidinha. Denise acrescenta que não sabe o que faz, já que está muito preocupada se ela estiver infectada. Carminha apenas avisa para ela tomar cuidado, pois ela teve contato com seu pai que está infectado. Denise explica que ela conversou com ele, só que o mais distante possível. Ela bateu na porta e conversou atrás dela. Ele está trancado no quarto para a proteção dela e de sua mãe. Carminha disse que não foi uma boa ideia Denise ter deixado seu pai sozinho em sua casa. Denise estava ligada sobre isso, mas não sabia o que fazer, pois ela queria muito ver a sua melhor amiga. Carminha chega em uma conclusão que era melhor a Denise voltar para casa. Imagina se a mãe dela aparece na casa e ela não está lá. A Denise simplesmente aceita, pede para ela ficar bem e se despede. Olá? 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 Quem tá falando? Sou eu. Sei que já passaram semanas, horas, segundos ou até dias que eu não dou novidades sobre a minha saúde, né? Mas eu tenho razões sólidas para isso. Eu tô investigando o vírus. Recentemente descobri que o parasita pode chegar até o cérebro e poder comer seu cérebro ainda vivo. E isso está acontecendo comigo. Não sei o que fazer, mas acho que tô morrendo. Socorro! Quem importa se eu estou morrendo? Não? Também descobri que enquanto eles comem a sua pele e seu cérebro, eles criam filhos e fazem bolhas enormes na pele. Isso pode acontecer entre o estágio 3 e 4, causando um desconforto enorme na pele por causa das bolhas. Bom, acho que eu só tenho isso para avisar hoje, não é mesmo? Vou dar mais notícias amanhã, de manhã cedinho. Tchau. Logo após sair do hospital, Denise começa a gravar um vídeo para as redes sociais, cumprimentando o público de forma animada. Ela menciona que acabou de sair do hospital e que foi visitar Carminha. Em seguida, comenta que Carminha estava em um estado muito estranho, chegando a parecer grotesco. Ela estranha o fato de Carminha não ter contado nenhum babado ou fofoca durante a visita, que é algo muito incomum. Denise tenta justificar a situação, lembrando que estão em época de pandemia e que talvez a sua amiga não esteja bem. Depois, ela comenta que talvez não tenha sido uma boa ideia ter ido ao hospital. Ela relata que viu vários pacientes infectados no local, o que deixou ela incomodada. Também menciona que presenciou uma pessoa vomitando, o que piorou ainda mais sua sensação de nojo e desconforto. Em seguida, Denise diz que acredita não ter sido infectada, mas demonstra dúvida. Ela percebe que deveria ter perguntado a Carminha se ela estava infectada, mas não fez isso. Denise tenta se acalmar e diz que não pode se estressar. Por fim, ela começa a estranhar o ambiente ao seu redor. A gravação termina no momento em que ela percebe algo atrás dela. De repente, um infectado a ataca e morde gravemente seu braço. Ela se vira em choque e, em meio à dor, reconhece que é a Magali infectada. A criatura solta um grito agudo que atrai outros infectados, aumentando o perigo ao redor. Mesmo hesitando, Denise decide agir, pega uma espingarda e atira no peito de Magali, que acaba fugindo. Ferida e desesperada, Denise sente a dor intensa no braço e percebe a gravidade da situação. Arrependida, ela lembra que deveria ter ficado em casa, como Carminha havia dito, e lamenta não estar cuidando do pai. Sem saber o que fazer, ela conclui que precisa de ajuda urgente para tratar o ferimento enquanto tenta seguir o caminho. A cena muda para Milena e Marina, que chegam a um sítio isolado e aparentemente abandonado. Milena observa o lugar com estranhamento e questiona onde estão e o que devem fazer. Marina explica que o local foi escolhido para estudar os infectados da região, seguindo as ordens da doutora Silvia. Incomodada, Milena critica a própria mãe sem entender como ela pode enviá-las para um lugar tão perigoso, ainda mais colocando a própria filha em risco. Marina, já abalada, responde que apesar de tudo, a mãe de Milena está desesperada por uma solução e trabalhando incansavelmente em busca de uma cura. A tensão entre as duas cresce. Marina começa a perder o controle, questionando Milena sobre a falta de empatia, sobre não ajudar e sobre ignorar os
sofrimento das pessoas afetadas pelo vírus. O tom dela se torna agressivo e emocional. Milena se assusta com a reação inesperada e tensa da Marina. O clima pesa completamente. Marina então explode de vez, gritando e deixando claro que não aguenta mais a situação. Após o surto, o silêncio domina a cena. Milena tenta falar, mas não consegue, travada pelo nervosismo e pelo impacto do momento. Ainda ofegante e irritada, Marina percebe o que aconteceu. Aos poucos, ela se acalma e, com a voz falha, pede desculpas, admitindo que perdeu o controle novamente. Milena se afasta de Marina e entra sozinha em uma casa abandonada. Lá dentro, ela encontra Mônica, visivelmente abalada e surpresa por vê-la. Ao se aproximar, Milena tenta acalmá-la e pergunta o que aconteceu. Entre lágrimas, Mônica revela que seus pais foram infectados e precisou fugir para sobreviver. Milena, preocupada, questiona se ela também está infectada, mas Mônica garante que não. Mesmo diante da situação, Milena decide confiar nela. Com cuidado, a tranquiliza e promete levá-la para um lugar seguro, tentando transmitir segurança em meio ao caos. Aos poucos, Mônica se acalma e agradece, ainda emocionada por ter sido acolhida. Milena e Mônica deixam a casa abandonada e seguem caminho de volta ao hospital da doutora Silvia. Durante o trajeto, Milena tenta puxar conversa e pergunta como Mônica está se sentindo. Mônica responde que está bem, mas seu tom não parece totalmente convincente. Milena comenta que fazia tempo que não a via e que chegou a pensar que ela pudesse estar infectada. Mônica responde de forma excitante, dizendo que isso ainda não aconteceu. Milena tenta aliviar o clima com uma leve brincadeira, dizendo que pelo menos encontrou alguém que não está completamente louco, o que deixa Mônica um pouco desconfortável. Observadora, Milena reforça que o fato de Mônica não estar infectada é um bom sinal, mas logo estranha algumas feridas em sua pele e pergunta se alguém a machucou. Mônica, visivelmente nervosa, nega, com a voz trêmula. Milena percebe a demora na resposta e estranha, enquanto Mônica, por dentro, teme que a verdade venha à tona. Ela sabe que esteve em contato com infectados e tem medo de ser descoberta. Milena sugere que Mônica descanse, já que caminharam bastante. Mônica aceita, agradecendo, ainda abalada e carregando seu segredo. A cena muda para Cebolinha, Cascão e Maria Cebolinha, escondidos em uma área com vegetação. Cascão percebe algo estranho e alerta que alguém ou algo está se aproximando. Cebolinha não leva muito a sério no início e acha que pode ser apenas um sobrevivente, enquanto Cascão insiste que há infectados por perto. Maria Cebolinha demonstra medo, porém Cebolinha tenta confortá-la dizendo que está ali. Cascão então manda todos ficarem em silêncio e puxa Cebolinha para trás de um arbusto ao notar um infectado se aproximando e parando nas proximidades. Escondidos, eles observam a criatura em silêncio. Cebolinha percebe o perigo e admite em voz baixa que Cascão estava certo. Ele pede desculpa por não ter confiado nele. Cascão aceita, mas reforça que precisam ficar quietos para não serem descobertos. Após alguns segundos de tensão, Cebolinha percebe que o caminho está livre e sugere que eles saiam dali. Cascão concorda e os três aproveitam a oportunidade para fugir do local em segurança. Em outro lugar, Marina se encontrava em um hospital abandonado, andando de um lado para o outro, claramente irritada e ansiosa. Ela reclama da demora de Milena, preocupada com a reação da doutora Silvia caso descubra que ela ainda não voltou. Aos poucos, a irritação vira preocupação e Marina começa a cogitar que algo pode ter dado errado lá fora. De repente, o som de uma porta se abrindo ecoa pelo corredor. Milena chega, chamando por Marina, sem perceber o perigo de fazer barulho. Marina se irrita internamente com a falta de cuidado. Logo em seguida, Milena aparece acompanhada de Mônica. O clima muda na hora. Marina se surpreende ao reconhecer Mônica, incrédula por vê-la viva depois de tanto tempo. Milena explica que a encontrou sozinha em uma casa abandonada e decidiu trazê-la. Enquanto conversa, Marina percebe algo estranho, feridas na pele de Mônica. Ela questiona e Mônica responde de forma tensa, tentando minimizar a situação. Antes que o assunto avance, a doutora Silvia surge no corredor, aliviada ao ver que Marina e Milena estão bem. Ao notar Mônica, também se surpreende e demonstra felicidade por vê-la viva. Milena então faz um pedido, quer que Mônica fique na clínica por um tempo. A doutora Silvia hesita por um momento, pensativa. Antes que ela termine de responder, Marina interrompe e chama Milena para conversar em particular. A cena muda para o hospital onde Carmin estava internada. Sozinha, ela relembra o que aconteceu e chega à conclusão de que foi Magali que causou tudo aquilo.
Abalada, começa a chorar, mas logo sua tristeza se transforma em raiva. Decidida, ela resolve fugir do hospital, ignorando qualquer risco, motivada apenas pelo desejo de vingança. Horas depois, Carminha finalmente encontra Magali. Tomada pela emoção, ela exige respostas, revoltada com o que aconteceu. Magali, já completamente alterada pela infecção, responde de forma confusa e perturbadora, dizendo que Carminha significa tudo para ela. Aos poucos, Magali revela fragmentos de sua memória. Lembra de ter comido algo estragado, de perder o controle e de soltar restos de pessoas do seu corpo, até esquecer completamente quem era. Em meio ao caos mental, diz que encontrou em Carminha uma conexão, alguém que nunca a deixava sozinha. A reação de Carminha muda, a raiva dá lugar a uma compreensão distorcida. Ela admite que também se sentiu sozinha e que de certa forma entende Magali. Com isso, Magali pede desculpas por ter comido a pele de Carminha. Bom pessoal, eu vou deixando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos que chegaram até o final. Eu agradeço de coração. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso me ajudaria bastante. Me dizem aí embaixo o que vocês acharam desse Infection EU de Turma da Mônica. Aqui no finalzinho do vídeo eu quero mandar um salve exclusivamente para os membros do canal. Muito obrigado mesmo por sempre estar apoiando e ajudando sempre. Se você é fã de Analog Wars, universos alternativos e terror em geral, venha fazer parte dessa comunidade. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, beijo, tchau.